Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. E na ciência ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast a gente conhece organizações e movimentos da nossa cidade e da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. E trazemos também temas de interesse de organizações, de indivíduos e também para você que está aqui curtindo e olhando o nosso podcast, acompanha cada um de nossos episódios, que você sabe sempre são muito inspiradores. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho, e eu estou usando uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, também nos acompanhar no Spotify, e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curta, compartilhe e também comente cada um dos nossos episódios. Dessa forma, o algoritmo que faz a distribuição dos conteúdos vai entender que esse conteúdo também é relevante. Aliás, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente relevante para você que está nos acompanhando. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Aurplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação dos recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga a Aurplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações e pela plataforma você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber para maiores informações. E esse nosso episódio hoje ele é especial, mas também é o de número 175 e nós vamos falar sobre, dentre tantas coisas, mas o tema central é sobre saúde mental e para isso eu recebo a Lana Civis Wendhausen, é isso? Bem isso certinho, né? Ela que é psicóloga da Cruz Azul e também o André Dutra, que é agente de prevenção também da Cruz Azul. Isso. Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para que vocês se apresentem e depois a gente entra no tema. É um prazer estar aqui, né? Então, eu sou a Lana, eu sou psicóloga na Cruz Azul, mas atualmente eu sou coordenadora do setor de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu estou há 10 anos na Cruz Azul. Desde que eu me formei, a minha primeira especialização foi na área da dependência química. Então, eu trabalhei 5 anos diretamente com a dependência química, diretamente em comunidade terapêutica, com pessoas com essa problemática, com moradores de rua, bastante a fundo nisso. E aí eu fui para a Cruz Azul e eu fiquei 9 anos no setor da prevenção. Eu fui coordenadora de prevenção na Cruz Azul, né? Então, no último ano tem uma decisão da diretoria, uma mudança assim, de demanda e tal, até mesmo com relação aos meus trabalhos, né, e a minha pessoa. Eu sou mãe de 2 meninos, um de 4 e um de 6 anos, e isso muda um pouco o jogo da mulher no mercado de trabalho, né? Então, até com a ideia de reduzir um pouco a carga horária, eu reduzi a minha carga horária, a gente fez algumas mudanças. Eu sou, além de especialista em dependência química, eu sou especialista em habilidades sociais e desenvolvimento humano, e eu tenho uma pós-graduação também em neurociência, né? Então, com essa ideia de estudar mais, de buscar mais, nós fizemos algumas mudanças que eu acho que elas são bem interessantes para a conversa de hoje, mas basicamente a gente está trabalhando com um público voltado para a área da saúde mental, de um novo cuidado que vai além da dependência química,
com essa base de prevenção, mas com um olhar um pouco mais geral, numa prevenção universal, a gente chama, né? Aquela prevenção que é para todo o público, assim, né? Minha audiodescrição, então, né? Eu sou mulher, eu sou loira, cabelo médio, eu tenho 37 anos, tenho olhos verdes. E acredito que é isso. E sou uma pessoa que não gosta tanto de falar, mas quando eu começo, eu tenho um probleminha para parar. Legal, legal. André, vai lá. Bom dia, Loriberto. Muito obrigado pelo convite. Assim como a Alana falou, é um prazer poder estar aqui, né, para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Eu sou André Dutra, tenho 1,65 m, sou magro, sou... de olhos castanhos, cabelo bem curto, e esse sou eu. A minha cabelo fala... meio grisalho, né? Cabelo grisalho, exato, isso ofusca um pouco. E eu sou uma pessoa de personalidade de fala mais mansa, e isso ajuda no meu biotipo como pessoa. Estou na Cruz Azul no Brasil já há 5 anos, vamos completar 6 anos no próximo mês, trabalhando como agente de prevenção, colaborando com o conhecimento que nós temos adquirido durante a vida, né? Eu sempre trabalhei com cuidado com criança e trabalhar ali é prazeroso. Em relação ao que a Alana estava comentando, né? A diretoria decidiu nos acrescentar um novo desafio para a Cruz Azul. E trabalhando como agente de prevenção, vendo os adolescentes, eu comecei a perceber também que não é só a criança ou adolescente que precisa de cuidado, e também o adulto. Então, aonde nós estamos com esse desafio de poder auxiliar também os adultos em suas rotinas, em suas questões emocionais. Esse é o trabalho que nós estamos prezando muito, né? Para que a sociedade em si possa ser uma sociedade melhor a cada dia. Então, cremos que o adolescente ele vai ser uma pessoa muito boa se ela tiver uma boa consistência, uma boa base familiar também, dentro de sua própria casa. Então, a nossa conversa, ou esse momento que a gente tem aqui hoje, ele nasceu a partir de uma inquietação minha, a partir de uma reportagem que eu vi na TV, né? E na hora eu não pensei 2 vezes, mandei uma mensagem para a Alana, disse: Alana, dá para a gente falar alguma coisa sobre isso, né? Porque de fato tem alguma coisa muito difícil assim, né? Pesada acontecendo no nosso mundo, está se evidenciando mais, pelo menos. Eu não sei se vocês têm os números de como era, se isso já existia tanto assim no passado, mas parece que hoje está assim... se tornando, e também não sei se as redes sociais ajudam para que isso fique mais evidente, né? Mas que é essa problemática que eu desafio assim alguém que não tenha um pouquinho, né, desses desafios aí na sua, seja consigo mesmo ou no seu ambiente de trabalho ou família, né? Mas talvez a nossa conversa comece a partir de uma legislação, né? Também. E a partir disso a gente pode começar então a destrinchar esse assunto, né? Eu vejo, Loriberto, o que é interessante aqui, né, para nós, assim, nós somos Cruz Azul no Brasil, né? Já estivemos aqui em 2 podcasts, né? E, entretanto, até para quem talvez não nos conheça, né? Nós somos uma organização da sociedade civil que trabalha... A nossa maior causa central é a dependência química. Nós somos um movimento de abstinência e nós temos várias frentes de atuação. Então, nós temos aí setores que trabalham grupos de apoio, prevenção, política pública sobre drogas, edição e publicação, capacitação, educação continuada para profissionais dessa área. E, como a gente falou, nós viemos da área da prevenção. Eu acho que é válido aqui um exemplo, uma experiência que nós tivemos no ano... não ano passado, que foi quando a gente mudou, né, o setor. Eles mudaram a gente de rumo aí, né? Mas até então, nosso último ano de prevenção, eu e o André, nós estivemos num projeto que atendeu todas as escolas municipais. E
naquele ano, eu coordenava o projeto e eu lembro que o meu maior embate com a Secretaria de Educação é porque nós tínhamos um projeto todo voltado para atender adolescentes, crianças e adolescentes. Tudo muito bem pautado, projeto maravilhoso na área da prevenção. Entretanto, qual que era a minha maior questão? Nós tínhamos todo um suporte para criança e para adolescente. De prevenção, de sessões contínuas, de atendimento psicológico para aqueles que não conseguiam trazer suas demandas para as questões coletivas, para então tratar no individual. E isso tudo, é claro, foi muito bom, muito válido, mas ao meu ver, e era esse o meu embate com a Secretaria de Educação, era de que estamos trabalhando com as crianças e com os adolescentes, mas a gente está deixando de lado a pessoa que fica com essa criança e com esse adolescente 5 horas por dia, que é uma boa parcela. Então, se eu tenho professores que estão doentes, eu não quero ser pessimista, mas de pouco vale a gente trabalhar com crianças e com adolescentes, porque você tem a referência é esse adulto. E na ciência da prevenção, para nós isso é bastante claro, assim, principalmente quando se trata de adolescente, essas referências sociais. Porque o adolescente, ele está num momento onde ele vai... A fala do pai já não é mais aquilo tudo, né? Ele questiona. Meu pai é velho, meu pai não sabe mais das coisas, isso não é mais assim como vocês Normalmente falam. O adolescente sabe tudo, então tem isso, né? Ele busca essas referências novas, né? Ele busca externo. Então, esses adultos que estão inseridos nessa vida social, eles são importantes. Então, eu preciso ter professores saudáveis, né? Eu preciso ter o professor do jiu-jitsu que seja um professor saudável, que entenda de prevenção, né? Então, no nosso último ano de prevenção, isso foi um embate bastante constante de que precisamos cuidar dos adultos, precisamos cuidar desses professores. E essa é uma só das... Assim, trazendo a nossa experiência, que é o que a gente mais tem anos aí de prevenção, para nós, Loriberto, por exemplo, quando a gente entra numa escola, eu consigo dizer se a intervenção vai ser boa ou vai ser ruim, vamos colocar isso entre aspas, pela forma como a gente é atendido pela administração. Quer saber se uma escola é legal, é boa, é saudável? Vai tomar um cafezinho na sala dos professores. Se os professores estão conversando, interagem, sabe? Ou se é aquela assim, cada um pega a sua xícara, senta cada um no seu mundinho, sabe? Então, os adultos refletem as crianças e os adolescentes. Então, para nós, quando veio o desafio, foi uma grata surpresa e para nós é muito interessante, tá dentro daquilo que é a nossa área, mesmo, né, que a gente sempre trabalhou com prevenção ao uso de drogas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas as novas dependências, a base é a mesma da dependência química. E aí aqui eu tô falando de jogos, de apostas, de pornografia, de compra do seu celular com a notificaçãozinha da Shein, da Temu, do sei lá o que, tudo que você tem aí, né? Então, e a base é a mesma da dependência química. E aí, por quê, né? De onde surgiu a mudança de setor e esse novo trabalho? Por que nós estamos, inclusive, aqui hoje para falar sobre isso? Ao longo dos anos, como instituição, a gente sempre trabalhou muito com projeto social, com recurso público, né? Com projetos do primeiro setor. E as empresas sempre nos pediram, né, André? As empresas estavam sempre, né? Tem como vir aqui fazer uma intervenção de prevenção? Tem como, né? E só que é óbvio que na demanda do dia a dia você vai fazendo aquilo que está projetado, que você tem as metas e tal, então as empresas acabaram sempre ficando de lado. E aí, então, a partir de 2025, a diretoria da Cruz Azul me tirou parcialmente, tirou o André das intervenções, para começar, de fato, a atender essas empresas. Por que isso? Porque saiu uma nova legislação, acho que o André até pode falar melhor do que eu sobre isso, que é a NR1, que é uma legislação para trabalhar riscos psicossociais dentro das empresas, né? Isso A vigência dela é agora 26, em maio, né? 26 de maio. Ainda... Isso, a partir do dia 26 de maio... Sim, mas desde o ano passado. Mas eles estão um ano já avisando, ela foi prorrogada, ela era para ter sido ano passado, foi prorrogada. Isso, Loriberto, lá em 2023, meados de setembro, outubro, veio essa atualização
através do que o Ministério do Trabalho viu a necessidade de atender a parte mental, a parte emocional, psicossocial da pessoa. Algo que a Cruz Azul já vem trabalhando há anos na área psicossocial. Então, pensamos nessa criação desse novo setor para atender as empresas, justamente para não como mais alguém na frente para fazer esse trabalho, mas pensando, como nós comentamos, né? Vimos o adoecimento de alguns professores, fomos voltados para trabalhar com crianças e tivemos que remodular o trabalho com os adultos. Então, por que não fazer isso dentro das empresas? Já que as empresas nos solicitam e convidam a Cruz Azul para fazer esse trabalho, né? A NR1, ela vai, a partir de maio, ela não é uma lei, mas ela é ela corta. Ela é uma lei? Mas ela não é lei, ela é... Mas ela tem força de punição. Ela tem caso força... não tenha... não seja cumprida, não é? Uma norma de regulamentação. Ela é uma normativa. É uma normativa. Normativa é a palavra que você está buscando. Vou retomar agora. Eu tava justamente pensando assim, porque ela tem essa força de... se tu não cumpriu, então... Multa. Isso aí. Então, deixa eu retomar. A NR1, ela veio não como uma lei, mas como uma regulamentação. Né? Então, é assim, se é regulamentado, as empresas são obrigadas a terem. Mas qual é a empresa? Todo o CNPJ. Indiferente da quantidade de funcionários, colaboradores que eles Se você tiver têm, uma pessoa com carteira assinada, já precisa. Já precisa. Tá, e aí, a turma está preparada, não? Então, a ideia é cuidar desses riscos psicossociais. E a experiência que a gente está tendo, porque agora está batendo na porta. Então, as empresas estão nos procurando e vou te falar que como profissional, como psicólogo, é bastante assustador ver como o impacto disso no nosso país. Porque, assim, eu não vou entrar aqui em questões políticas, não. Mas a impressão que eu tenho é que as empresas micro e pequenas, principalmente, as grandes também, né? Todas, eu acho. Tem muito essa coisa assim, é mais uma coisa para nós. É mais algo para eu pagar, sabe? Então, assim, a gente já teve situações de empresas que mandaram mensagem para nós e falaram, olha, a contabilidade pediu aqui e disse que era só trazer um psicólogo, vem aqui e faz para mim e me ajuda. Deu. Tá, mas, né, qual a intervenção? Deixa eu entender isso um pouco melhor. Não, você vem aqui, você fala sobre riscos psicossociais e tá resolvido. Eu falei, olha, mas se a gente botar na lista, assim, existem quase 100 tipos de riscos psicossociais diferentes. Eu não posso ir aí fazer uma palestra sobre todos os riscos que existem. Existe um jeito de fazer isso. Você precisa fazer uma avaliação psicossocial para você saber quais são os riscos psicossociais da sua empresa ou da sua instituição. Porque muda, né? Dependendo da área que a pessoa trabalha, muda muito. Muda o risco, muda a severidade que a gente fala, que é o grau de seriedade daquele impacto, daquele risco, né? Como ele pode impactar. Por exemplo, excesso de trabalho para uma empresa como a Cruz Azul, ou como um hospital que trabalha com pessoas, que trabalha com sofrimento emocional, excesso de trabalho para quem trabalha com sofrimento emocional, ele tem um grau de severidade. Agora, excesso de trabalho para uma confecção, para costureira, ele tem outro grau de severidade. Consegue ver a diferença? Então, agora me levantou assim uma questão nessa tua fala, né, de que contabilidade disse que era só isso. Isso é normal acontecer em diversos aspectos quando não se tem ou não se divulgou da forma correta o que é isso, qual é o propósito da NR1. Se ela foi colocada como mais uma coisa que tem que ser cumprida, realmente é essa a mensagem que vai ser levada para as empresas. Agora eu vou colocar assim o papel, vamos fazer uma pequena defesa aqui para as contabilidades. Se elas entendessem a abrangência disso, o porquê que é importante cumprir ela, a abordagem seria diferente também para a empresa.
Poderia-se logo dizer, olha, isso aqui é extremamente importante, não só para cumprir a norma, mas todo o aspecto que tem por trás disso. Pode até aumentar a produtividade da empresa, se a empresa cuidar da saúde mental do seu colaborador. Entende? Então, talvez as contabilidades possam vender esse peixe dessa também, forma. Mas as contabilidades também precisam dessa NR1, tá? É muito provável. Viu? Se ela tá divulgando dessa forma, é porque já tem uma sobrecarga por trás também, né? A gente veio no carro e a gente veio rindo. A gente veio fazendo piada. O pessoal ainda falou, a gente sempre faz laboratório com tudo, a gente tá fazendo laboratório na Cruz Azul. A sobrecarga existe na Cruz Azul também. A gente precisou começar o PGR, que é esse... Existe um documento que as empresas precisam fazer, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, né? A gente precisou fazer PGR para a Cruz Azul. E eu vou te dizer... Mas como assim a gente que lida com isso? Nossa, sabe? Os nossos riscos estão todos altos, entende? Sim. E foi muito interessante, muito bacana para nós, porque uma vez que nós começamos a atuar com isso. Então, a gente precisa entender o processo como um todo, porque a gente começou atuando só nas soluções, né? Essa coisa assim, vem aqui e faz uma intervenção sobre isso, sobre aquilo, sobre esse ou aquele risco. Só que a gente começou a perceber que as micro e pequenas empresas não têm esse profissional que entende o que é uma avaliação de risco psicossocial. Eles não têm esse profissional. E aí, nós precisamos começar a entender esse processo. Porque, assim, a nossa essência como instituição é ajudar pessoas. Então, a gente não quer ir lá na empresa e só, vamos fazer uma palestra e está resolvido. Não é, a gente precisa entender realmente o que está acontecendo. A gente quer auxiliar as empresas. Então, a gente começou a entender o processo de avaliação psicossocial. E como psicóloga, eu consigo ter uma certa facilidade com isso, por conta de todas as aulas de a avaliação psicológica, ela funciona da mesma forma. Nada mais é do que cálculo, é base, né? Existe cálculo para isso, inclusive para avaliação psicológica. Então, a gente começou a entender o processo. E aí, para isso, obviamente, aplicamos primeiro na Cruz Azul. E foi muito interessante, Loriberto, porque, assim, coisas que se arrastam por anos. Na nossa instituição, a gente conseguiu ver claramente no papel. E agora nós estamos na fase de pensar essas soluções, essas estratégias adaptadas para a nossa realidade. Então, não é assim, eu vou pegar uma palestra pronta, eu vou pegar um documento pronto e vou aplicar aqui e pronto, eu estou resolvido nessa lei. Não, a ideia, essa lei foi criada justamente para poder auxiliar as pessoas, para poder auxiliar as empresas. Porque quando você tem um funcionário que está saudável mentalmente, ele vai produzir mais, ele vai trabalhar melhor, você tem menos rotatividade, você tem um funcionário por anos. Então, existem benefícios uma vez que você cuida da saúde mental. Mas, obviamente, tem muitos erros, né, com a chegada dessa lei. Essa ideia de que é só mais uma coisa para pagar, essa ideia de que eu posso passar um padrão em todas e vai funcionar, sabe? Faz um cursinho online aí que tá tudo certo, né? Vende um. Isso, exatamente, sabe? De que eu posso... As soluções, elas podem ser a mesma para todas as empresas. Não, a gente tem que cuidar com as realidades, né? Então, até mesmo a forma de avaliar, a gente aprendeu muito com isso, assim, né? Você tem os riscos psicossociais e aí você vai, por exemplo, considerar a opinião do seu colaborador, através de pesquisa, na Cruz Azul, e a gente está usando como método para as empresas também, nós temos ajudado micro e pequenas empresas a fazer a avaliação de risco psicossocial, né? Porque normalmente eles não têm esse profissional, eles não sabem nem por onde começar. Então, nós optamos sempre por entrevista e perguntas anônimas, né? Para preservar a identidade das pessoas, para as pessoas poderem falar com um pouco mais de liberdade, responder. Então, você tem a resposta dos colaboradores, que muda de empresa para empresa, obviamente, e isso para nós é a probabilidade. Só que aí essa probabilidade você avalia junto com a severidade, que é o que eu te falei antes. Por exemplo, excesso de trabalho para um hospital, ele impacta de um jeito diferente de excesso de trabalho para uma confecção. Muito diferente. Por isso que precisa ser avaliações específicas e cada empresa ter a sua, porque não tem como você passar a régua, né? Na Cruz Azul, por exemplo, a gente trabalha muito com sofrimento humano. Então, excesso de trabalho para nós é algo extremamente perigoso e nós precisamos ter várias estratégias para amenizar esse risco. Um outro erro bastante comum, assim, né? Às vezes o administrador, as empresas, eles acham que eles vão conseguir sanar, anular todos os riscos.
Não, então nós vamos conseguir fazer uma ou outra, vamos fazer esse compilado de estratégias aqui e a gente vai reduzir, vamos acabar com o excesso de trabalho, vamos acabar com a pressão. Não, isso não é verdade. A gente sabe que a pressão, ela está intrínseca ao mercado de trabalho, e não é essa a ideia, porque eu já ouvi isso também, de alguns empresários ou gestores falar, agora a gente tem que cuidar de tudo, agora se a pessoa tiver um problema mental é culpa... Não, não é culpa da empresa. A empresa tem que cuidar do coletivo. E o colaborador tem que cuidar daquilo que é individual, daquilo que é seu. Tanto que, para nós, nas intervenções, palestras, nessas que são mais pontuais, a gente tem tomado muito cuidado para trazer a responsabilidade da saúde mental individual também. Porque a empresa cuida do coletivo. Mas o individual, Loriberto, cada um tem que fazer o seu. Você pode ir no nutricionista, mas o nutricionista não vai colocar comida na sua boca, não vai te fazer a marmita. E aí tem uma questão que eu acho que também vale a pena, né, mencionar, assim. Cada pessoa, cada indivíduo tem o seu momento. Né? Então, a ideia de repente, fazer uma estratégia e resolver tudo não funciona porque cada pessoa tem o seu momento de desenvolver né? Então, assim, talvez um logo já vai entender e já, não, beleza, eu preciso realmente... Isso. O outro entrou aqui, saiu ali e talvez vai se dar conta, ou nem vai se dar conta. Né? Agora, tu falou de momento e eu fiquei até pensando a mudança nos últimos anos que eu tenho passado no mercado de trabalho. Eu sou uma mulher, hoje eu tenho 37 anos, mas eu tenho 2 filhos pequenos. A forma como eu trabalho hoje é muito diferente da forma como eu trabalhava 10 anos atrás, por exemplo. Há 10 anos atrás, eu ficava na instituição, fazendo relatório até mais tarde. Para mim, aquilo era muito bom. Era um momento que tinha silêncio, eu ficava de propósito, ninguém me obrigava, ninguém pedia. Né? Eu ficava à noite sozinha, fechando os relatórios da prevenção, porque para mim era o momento mais propício. Eu produzia muito mais, era muito mais agradável. Eu trabalhava, né, muito mais. Hoje em dia, eu trabalho diferente. Trabalho menos, provavelmente com mais qualidade, até pela experiência, pelo estudo, pelos anos. E os relatórios são quando os filhos estão dormindo, não? É, mais ou menos isso. Então, e assim, por exemplo, hoje eu precisei baixar a minha carga horária. Sim. Porque eu entendi que nesse momento de vida eu não consigo mais fazer 44, então agora eu faço 30. Sim. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu não posso. Financeiramente, você tem que tomar cuidado, porque quando você fica assim, né, sucesso, trabalhar muito. Mas a que preço, a que custo? Isso. Né? Você tem que também começar a rever, talvez, qual que é o seu conceito de sucesso profissional. Porque render muito e acabar tirando férias para ir no psiquiatra, isso não é sucesso profissional. E é o que a gente vê com a grande maioria das pessoas. Sim. As pessoas tiram férias porque não aguentam mais. Porque estão sendo obrigadas a tirar férias. Isso não é sucesso profissional. Sabe? Então, são algumas reflexões que as pessoas precisam fazer de modo... E isso é individual. Isso não é a empresa que vai fazer isso. Você precisa avaliar. Né? Como você vai se encaixar? Reduz a carga horária aqui, abro mão de outras coisas, sabe? Porque, querendo ou não, redução, vamos ser bem realistas, ela vai reduzir o meu salário também, mas eu abro mão de alguns luxos que eu teria, sabe? Porque... Na lógica, né? Você trabalha 44, tá extremamente estressado, extremamente cheio, e aí chega em casa, e hoje eu vou pedir um lanche porque eu mereço. Entende? Porque eu tô cansado. Você não pode pedir um lanche? É claro que você pode, mas isso é para ser exceção, isso não é para ser a regra. Entende? Então, essas reflexões, elas são individuais, elas não são do coletivo. E a gente tem trabalhado muito nessa área. A gente vai para a empresa e, obviamente, a gente trabalha com o administrativo a ideia de soluções que são coletivas, mas quando a gente trabalha com o funcionário, a gente... Tá, mas espera aí, o que você está fazendo? Né? Qual é a sua responsabilidade individual nisso? Sabe? Porque hoje... De modo geral, assim, a gente tem pessoas que elas querem viver o extraordinário, né? Elas querem viver o sucesso. Mas elas acabam esquecendo que para viver o extraordinário, você tem que viver o ordinário, né? Você tem que fazer o beabá de todos os dias muito bem feito. Se você for, Loriberto, por exemplo... vamos falar de sucesso profissional. Então, se você for acompanhar atletas de alta performance...
né? Vamos pegar nomes que a gente conhece. Todo mundo conhece Phelps. Como é que é o nome do corredor lá? O Bolt. Bolt. Se você pegar atletas de alta performance, que são pessoas que chegaram... Pô, isso aqui é sucesso profissional, ok? Se você for conversar, se você for caminhar com essas pessoas, você vai ver que elas são extremamente metódicas e chatas no seu dia a dia. Elas não negociam o básico. Para quem gosta do futebol, Cristiano Ronaldo. Isso. Ótimo, ótimo exemplo. Que Se você vai conversar com ele, você vai ver que é uma pessoa que acorda todos os dias no mesmo horário. Não tem assim, hoje é sábado, eu vou acordar às 9. Não, ele acorda todo dia extremamente cedo, ele não negocia o café da manhã saudável. Ele, sabe, isso é muito metódico. E por que eu tô falando isso? Porque essas questões, elas são individuais. O seu trabalho diz para você chegar às 8, mas o que você fez até lá? Sabe? O seu trabalho não diz o que é para você comer. O seu trabalho não diz que é para você tomar água, que é o básico, Loriberto. Sabe? A gente comer bem, a gente beber água, a gente fazer exercício físico. Às vezes a gente está procurando soluções complexas para coisas que são um pouco mais simples, assim. E, de novo, isso não é responsabilidade da empresa. A empresa vai pensar no coletivo. Mas está faltando a gente pensar um pouco mais nesse individual. O que eu estou fazendo por mim? Sabe, recentemente, vou usar um exemplo que está na mídia, então dá para divulgar, né? Até na gestão agora do nosso amigo Rafael Bettner, gente, fugiu o nome da empresa agora. Ali na Via Expressa, a Brandili. Eles fizeram um momento diferenciado com redução de carga horária do pessoal nas sextas-feiras. Então eles trabalham só até meio-dia e pouco. Depois estão liberados. É uma ação que, a meu ver, é isso. É a empresa cuidando de um todo para que individualmente cada colaborador possa também cuidar do seu. Isso. Mas tu consegue ver que, por exemplo, essa é uma ação que ele está pensando no todo. Mas você não tem nunca, e isso na prevenção para nós é muito claro, a gente vem de uma ciência que sempre nos mostrou muito na área da prevenção que ações isoladas não funcionam. Então, por exemplo, se você for, muito provável, se a gente for olhar o PGR, o Plano de Gerenciamento de Risco, né, da Brandili, a gente vai ver várias ações estruturadas. E aí, obviamente, o que aparece na mídia é isso, porque é inovador. Nossa, a Brandili está liberando na sexta-feira ao meio-dia. Mas muito provável você vai ver outras ações amarradas, porque de nada adianta eu liberar o funcionário na sexta-feira ao meio-dia, mas eu também não incentivar ele que ele cuide desse horário que ele está ganhando. Para outras coisas. Exatamente, para coisas que vão beneficiar. Porque ele sair meio-dia para ir para um bar beber cerveja não vai ajudar em nada. Entende? Vai até trazer mais isso. Quem sabe ou até aproveitar pode... o tempo e trabalhar. Vou arrumar um outro trabalho. Isso. Consegue ver? Precisa... essas ações, elas nunca podem ser isoladas. Elas estão sempre amarradas. E por isso que eu digo, às vezes, o ordinário, sabe? Essas ações pequenininhas. São detalhes. Isso na nossa vida pessoal, isso na vida profissional. São detalhes, sabe? Todos amarrados e todos feitos metodicamente, que acabam trazendo essa qualidade, essa saúde mental pra gente. Com certeza. O André trouxe uma lista aí de riscos, né? Dos números, né? Dados aí. Números. Queres compartilhar conosco? Com números. Então, Loriberto, esses riscos aumentaram, como você diz, né? A mídia acaba trazendo mais informações e aí acaba aumentando o conhecimento e os números também. Mas é como Alano estava falando, né? A sobrecarga de trabalho, né? A sobrecarga de trabalho existe até dentro da nossa própria casa. Hoje é sábado, mas eu vou fazer um monte de coisa. Eu não estou cuidando do meu emocional, da minha saúde. Mas um número importante que eu trouxe, né? Estamos em Santa Catarina, estamos em Blumenau, não existe um número X em Blumenau, mas no ano passado aproximadamente 1.000 colaboradores foram afastados com problema de saúde mental. E isso, se você analisar, mas é só 1.000, olha a quantidade de habitantes que tem. Mas são 1.000 pessoas que podem fazer a diferença se elas cuidarem da saúde mental. Provavelmente essas empresas
perderam com o afastamento delas. Então, mais de 473 mil pessoas a nível Brasil tiveram afastamento. Em termos financeiros, né? Tu disse que é contador. Quantas empresas não daria para abrir com 3 bilhões de reais? É mais ou menos o gasto que o INSS teve no ano de 2024. Sabe o que eu fiquei pensando? Desculpa te cortar, porque às vezes, 1.000. Mas espera aí, são 1.000 afastamentos por conta de saúde mental. São causas evitáveis. Eu não estou falando de afastamentos gerais. Exatamente. São causas, não é doença crônica, não é auxílio, não é gravidez, não é acidente de trabalho. Não, são causas evitáveis. Mas são aquelas que tiveram lá a CID relacionada. Provavelmente ansiedade, depressão, mas quantos burnout. Que não foram identificados, né? Mais Exatamente. isso. Bom, mais isso. A ansiedade, né, Loriberto? A ansiedade Estávamos falando antes, né? A empresa que você citou, até meio-dia os funcionários trabalham. Mas está tratando a ansiedade desse funcionário? Então, o nível de ansiedade vai fazer ele se abster do trabalho. Né? O afastamento pela ansiedade, pela depressão, né? E acaba causando também o burnout, né? Um acúmulo de trabalho, uma sobrecarga que você não dá conta, acaba entrando nesse aspecto. Então, são um aumento, assim, vamos falar em porcentagem, né? De 2024 para 2023, 68%. É um grande número de afastamento. Não... Imagino a Cruz Azul com eu e a Lana se afastaram por por esgotamento. Mas a gente trabalha com isso. Então, é necessário o próprio colaborador pensar. Né? Eu vou trazer um exemplo aqui. Então, nós chegamos no nosso trabalho, nós temos uma rotina, mas a gente tem que estar preparado pelo que vai vir. E o que vem. Né? Aí você acaba não recebendo, né? No ano passado, eu estive em uma palestra onde uma pessoa X, relacionada ao Ministério do Trabalho, trouxe a informação de que um funcionário estava processando a empresa justamente porque ele estava fazendo algo que não era para ele fazer. Né? Então, ele se sentiu ali assediado com um trabalho a mais. Mas a saúde mental não é bem isso, né? Esses números são pessoas que estão despreparadas, assim, emocionalmente. Talvez ela está indo trabalhar justamente por valor monetário e não porque quer realmente trabalhar, né? Que isso é uma realidade forte no nosso país também. Aliás, o que a gente percebe muitas vezes é com o pessoal que está vindo de fora. Né, de outros países vindo para cá, eles acabam se sujeitando a trabalhos que não tem nada a ver, às vezes, com a própria formação que eles tiveram. Exatamente. Né? Mas aí entra a questão, até às vezes, de entrada, né? Para conseguir se estabelecer. E depois você precisa, querendo ou não, ir vendo o que são suas prioridades. Né? Mas assim, essas pessoas também precisam desse cuidado, né? Os imigrantes, certeza. assim, Sim, né? com certeza. Como as empresas estão enxergando isso? E aí né? é que entra esse cuidado coletivo, né? Porque no cuidado individual, você tem um poder de escolha, mas não dá pra gente ir pros extremos, né? Não dá pra eu chegar aqui e falar pra você e fica muito fácil, né? Pra mim, mulher, né? Sou casada, moro no sul. Eu moro em Pomerode, Loriberto. Meus filhos têm uma educação pública maravilhosa, entende? Meu marido, sabe, ele trabalha e tal, tem toda uma estrutura. Não dá para eu chegar aqui e falar assim, não, porque se você priorizar, você consegue. Isso não é bem assim, né? Principalmente quando a gente pensa em grandes centros. A gente não precisa nem pensar em grandes centros, a gente pode chegar só aqui em Blumenau, né? Como você falou, tem pessoas que chegam de outro país, tem pessoas que chegam de outro estado aqui, o tempo todo em busca de uma vida melhor. Então, você tem escolhas até um determinado ponto. Mas é importante que você tenha essa noção de que você tem possibilidade de escolhas. E, por outro lado, também não dá para eu ficar numa fala de que, porque eu sou um coitadinho, porque eu sou obrigado, porque, na minha empresa tudo é horrível. Na sua empresa tudo é horrível, se você, sai, vai buscar outro lugar.
sabe? E isso me deixa bastante chateada, às vezes, com algumas pessoas, porque tem pessoas que ficam ali nesse discurso, sabe? De que tudo é ruim, de que, nossa, eu sou pobrezinho, nossa, porque aqui tudo é horrível, não, porque sempre é o outro, né? Você vê que é uma postura de vida da pessoa, isso não é só no trabalho, isso é em tudo. E a gente precisa ter um pouco de equilíbrio nesse sentido. Mas tu não acha que tem muito, assim, também de... muitos discursos que fazem a pessoa ficar assim? Por exemplo, tem os gurus da internet que falam do sucesso depende do seu esforço e... Tá, mas assim, eles vão até um pedaço só, mas não explicam, não abrem tudo, né? É mais ou menos como se a gente fosse falar de livre-arbítrio, né? É engraçado, né? Não, porque você... Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso. E a genética da pessoa? E as redes sociais? O marketing influenciando ela o tempo todo? Porque se você abrir o teu Instagram agora, que por sinal eu tirei do ar, porque não estava me fazendo bem, e é isso que eu digo, existe... Peraí, tem coisas que você não escolhe, mas tem coisas que sim, você tem um poder de decisão, sim. Mas se você abrir seu Instagram agora, você pode rodar o feed ali por meia hora. Eu duvido que você vai ver uma família, uma pessoa cansada, desanimada. Não, você vai ver pessoas extremamente animadas, motivadas, lindas, maravilhosas, maquiadas. Não, deixa eu corrigir. Você vai achar. Vai. Só que daí é uma chamada, um gancho para o sucesso. Isso, não, chega se a ser você fizer isso, né? Isso muito mesmo. Bom, bem isso. Então, é difícil, assim, porque existem... Não que eu seja alguém que fique 30 minutos olhando o feed, mas assim, isso é fato, é normal, assim. Como a gente lida com essa, né, dentro do nosso trabalho, assim, essas questões, isso vem tudo meio que no automático, assim, né? Sim. São coisas que são entregues e daí você é bombardeado por esse tipo de situação. E né? assim, você quer sucesso, crescer, sucesso, você quer... sucesso. Pô, eu também quero fazer uma coisa que vai engajar, sabe? E quando vê, você está sendo tomado por isso. Por isso eu te digo, a gente tem assim, tem que ter um certo equilíbrio para pensar que tem coisas que eu tenho liberdade de escolha. Se o meu emprego não tá bom, então talvez eu possa começar a procurar outro local. Ah, você não é obrigado a ficar com seus amigos de... Nossa, porque os meus amigos... Meu amigo de infância. Querido, se você tem amigos que te colocam para baixo, que não têm propósitos de vida iguais os seus, que não te desafiam de maneira saudável, dá um passinho para trás e troca o amigo. Sabe? Se afasta. Por isso que você tem uma certa liberdade, né? Ah, mas com a família já não é assim. Sim, mas eu tenho pais que são, nossa, problemáticos, tóxicos, não sei o quê, não sei o quê. Mas você precisa estar todo dia na casa do seu pai e da sua mãe? Você não precisa. Sabe? Então, a gente tem que ter equilíbrio nesse sentido. A gente tem que entender o nosso poder de escolha. Ele é limitado? Ele é, mas a gente tem um poder de escolha. Sabe? Então, essas coisas estão dentro daquilo que seria a nossa escolha individual da saúde mental. Como eu falei antes, né? Tô tomando água, tô me alimentando, tô fazendo exercício físico, tô caminhando com pessoas que me desafiam de modo saudável, me colocam para frente, sabe? Uma coisa que a gente fala muito e às vezes as pessoas não pode falar sobre isso na empresa. Não, pode sim. A gente fala muito sobre a integralidade do ser humano. E eu sempre peço para as pessoas fazerem essa avaliação. Porque nós somos seres biopsicossocioespirituais. Mas não pode sim, isso é mais do que comprovado e sólido dentro da ciência, sabe? Então, como é que está a sua vida física? Como é que está a sua vida emocional? Como é que está a sua vida social? E o social é a ambiência, porque ambiente modula, Loriberto. Entende? Eu tenho que escolher as pessoas com quem eu caminho. Eu tenho que escolher os lugares que eu frequento. Isso ajuda na modulação de comportamento. E, por último, não menos importante... Como é que está a minha vida espiritual? Isso não é sobre religião. Isso eu não estou perguntando se você vai no culto de Páscoa no culto de Natal, ou se você vai no culto, você pode ir toda semana. Mas isso é sobre relacionamento com Deus. Como é que está isso? Sabe? Dentro das escolhas individuais, sim, a gente tem poder de escolha, sim. O que acontece é que a grande maioria das pessoas está extremamente perdida, não sabe mais o que é prioridade. Se a gente for falar com a galera, por exemplo, que é cristã, nós temos várias pessoas fazendo coisas que Deus não pediu para elas, essa é a verdade, que não tem noção nenhuma de propósito, e não precisamos nem falar com pessoas que são cristãs. Propósito de vida é essencial para você ter sucesso, para você ter saúde mental.
sabe? Você pode nem acreditar em Cristo, você pode não acreditar em Deus, você pode ser ateu, mas mesmo assim, propósito de vida é essencial para uma pessoa estar bem mentalmente. E aí você vai ver a pessoa não está trabalhando, ela nem acredita naquilo que ela faz. Ela nem entende o valor daquilo que ela está fazendo todo santo dia na vida dela ou no coletivo, sabe? Então, de novo, aquilo que é individual, a empresa não vai fazer por mim, eu preciso fazer. Eu preciso escolher, eu preciso saber quais são as minhas prioridades. Eu fiquei pensando, né? Às vezes a pessoa, ela já vem já de casa, de berço, assim, com aquela dificuldade que já é imposta para ela, né? E ela carrega isso pro resto da vida e vive aquilo. Não, a vida é difícil, Vira a vida um estilo dura, de vida, é isso. né? E não avança, não consegue olhar para os lados. E daí, de novo, eu volto para aquela propaganda da NR1, que é uma coisa só para cumprir tabela. Isso. Né? E é uma oportunidade. E é uma oportunidade. Né? Isso. A forma como isso é comunicado. E aí eu penso que faltou, ou ainda está faltando, dizer que isso não é um peso a mais. Né? Mas sim é a oportunidade que a empresa e o próprio indivíduo tem de mudar um pouquinho a chavezinha, né? Com certeza. Para o futuro. Com certeza. Vai ajudar agora, nesse momento, mas o efeito vai ser visto daqui a pouquinho. Com certeza. E Lá na aí, frente. assim, tem as soluções individuais e tem as soluções coletivas desses riscos, né? De novo, não existe um padrão, né? Não tem assim, faça isso que a sua empresa... Você precisa avaliar quais são os riscos psicossociais da sua empresa e, a partir daí, você vai pensar em estratégias para reduzir esses riscos, para dar suporte para a demanda, né? Por exemplo, né? Vou pegar de novo a Cruz Azul. O nosso maior risco, com certeza, é lidar com sofrimento humano e excesso de trabalho, né? E essa combinação é, assim... um terror. E nós estamos pensando soluções que vão de acordo com a nossa realidade. Né? E quando você pensa soluções coletivas, isso, de novo, não quer dizer que a gente não vai mais lidar com sofrimento humano, não é possível, isso está intrínseco no trabalho. Sobrecarga de trabalho, não é possível, a gente pode amenizar algumas estratégias, mas não é tão fácil assim, isso você não consegue sanar totalmente, você vai buscar estratégias para reduzir. Então, algumas estratégias que nós até estamos buscando na Cruz Azul, e a gente vê que muitas empresas, né, têm optado e têm ido nesse caminho. Por exemplo, né, coisas simples, não mandar mensagem para o seu colaborador fora do horário do expediente dele. Se ele trabalha até às 6, falou a pessoa que mandou uma mensagem para o André ontem à noite. Mas eu sabia que ele não ia ver. Eu falo, né? Tô mandando porque eu não posso esquecer. Mas eu sei que a pessoa vai ver. Só que tá errado, essa é a verdade. Porque eu, como coordenador, eu tô mandando uma mensagem para ele e eu faço porque eu esqueço. Mas eu tenho que buscar outras formas de resolver isso. E tô expondo aqui um problema que é bem meu, assim, particular. Porque não adianta eu dizer assim, não precisa ver agora. Já chegou a notificação. O André já viu que sou eu. Opa, é alguma coisa importante. Entende? E olha como é pequeno. Tem uma psicóloga, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ano passado ela fez uma publicação que eu achei muito boa. Ela começava assim, eu não vou responder o seu WhatsApp. Posso usar esse slogan? E depois ela explica o porquê. Justamente pela questão, não é que ela não se importa. Não é isso. Mas é pelo momento, né? Gente, quem é que hoje não manda um WhatsApp para alguém no domingo à noite esperando uma resposta, né? E fica incomodado se não é respondido. E não é, gente, não é isso, né? Não é porque domingo à noite ninguém vai resolver nada na vida, assim, né? Pensando em termos de empresa. Agora, ela colocou isso no sentido assim, eu vou te responder no meu tempo, no meu horário, né? Para, assim, disciplinar também os clientes, né?
Eu tenho procurado adotar isso também. Nem sempre dá certo, é verdade, né? Mas eu tenho sempre procurado atender dentro de um horário de trabalho, que eu acho que é razoável. Né? Final de semana, não. Aí, final de semana, Isso. né? A não ser que eu sei assim, puxa, a pessoa estava com alguma dificuldade por alguma coisa, ok, vamos ver, né? Mas se não, né? Colocar esses limites, vamos dizer assim, essas barreiras, talvez, porque elas são importantes São. para você, individualmente, né? E aí não é uma questão, né? A empresa talvez até pode ajudar no sentido de orientar nesse sentido também, né? Mas a decisão é do indivíduo, né? E tem algo que eu não vou lembrar o número exatamente de cabeça, mas você pode estar pensando, né? E às vezes as empresas falam isso pra gente. Não, mas eu não tenho problema sobre drogas aqui. Mas é que o mecanismo é o mesmo. Então a gente acaba conseguindo falar de vários. Vou dar um exemplo, né? A gente tem algo que é muito bacana, que eu vejo sim como um ganho. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu entrei na Cruz Azul, nós fizemos um levantamento, nós queríamos saber quantas pessoas eram... Não, desculpa, nós não fizemos um levantamento. Tinha um estudo, mas a gente queria informação, porque a gente queria saber quantas pessoas no país eram abstinentes. Porque entre os adolescentes existia e ainda existe, está mudando um pouco, né? Mas muito essa ideia assim de, não, todo mundo bebe, é normal. E há 10 anos atrás, a gente tinha 49% da população brasileira adulta abstinente do uso de álcool nos últimos 12 meses. Para nós, aquilo era assim, uau, praticamente a metade. E a gente trabalhava muito isso com os adolescentes. Dizia, não é todo mundo não, peraí, sabe? Essa percepção de normalidade. Agora, no ano passado, ou esse ano eu não lembro, foi feito um novo levantamento e o número de pessoas abstinentes do uso de álcool aumentou. Tá em 58, eu não lembro, não vou... No final do ano, desculpa te cortar, no final do ano agora, 68% da juventude não utilizou álcool. E é uma época onde se mais utiliza o álcool. Sim, assim, a gente tem um cenário mudando, isso é muito positivo. Entretanto, eu não quero ser pessimista, mas a gente precisa ser realista. Por que nós temos tido sucesso nas empresas? Porque a gente tem muitos alcoolistas, muitos dependentes químicos. Não, muitas empresas falam assim, não, a gente não tem. Entretanto, as pessoas estão migrando. Essa é a verdade. Então, elas estão deixando de beber, mas elas estão aqui, ó. Elas estão deixando de beber, mas pornografia, aposta, jogos, compras. E isso, ali está sendo a nova válvula de escape das pessoas. Então, né, para nós que somos da dependência química e da área dos vícios e das compulsões, a gente acaba entrando como uma luva para as empresas. Porque a verdade é essa, todo mundo vai ter um escape. E pode não ser mais no uso de drogas, mas a gente ainda está falando de compulsões alimentares, de pornografia, de jogo, de aposta. Então, a própria rede social... rede social, a gente acabou se encaixando muito bem nas empresas por conta disso. E aí que vem o dado. Tem um estudo sobre telas, porque assim, hoje a gente ainda não tem a tela como doença, especificamente, né? Não se fala, mas vamos ser sinceros que né? Não, mas é que assim, Loriberto, a nível de diagnóstico, você tem transtorno por uso de jogo, transtorno por aposta, mas a tela, ele ainda não dá para dizer que ele é um transtorno. Existe o uso problemático de tela. Ele está no caminho, vamos colocar assim, tá? Ele está nesse caminho, só que é bastante complexo para a questão do diagnóstico ali. Mas em todos esses que tu citou tem tela, então assim, até é tela. Existe um teste e existem algumas pesquisas para avaliar o uso problemático de telas. E é muito interessante, porque assim, ó, se você for olhar, por exemplo, na Europa, tá? Eu precisava pegar esse dado, tá? Mas por exemplo, na Europa, os adultos, 10%, tá? O dado com relação à juventude, eu sei de cabeça, tá? Só para a gente equiparar. Na Europa, 10% dos adolescentes fazem uso problemático de telas. Europa. Então, a cada 10 adolescentes, você tem um que faz uso problemático. Você acha mesmo que essa é a realidade do Brasil?
A gente é Então- muito mais intenso em tudo. Então, a tentativa agora, a proibição do uso do celular nas escolas, durante o horário de aula, já não é assim uma sinalização de que se percebeu algum problema muito sério? É uma sinalização e essa é uma estratégia que está sendo adotada no mundo inteiro, né? E no Brasil é um pouco mais grave Pois do que é. na Europa, tá? Sinceramente, eu acho que a gente vai virar meio que primo, assim, da... Meu Deus, qual que é o país que mais tem uso de jogo? Os nomes, eles me fogem. Onde que é que as pessoas mais jogam? Não é na China. Eu não me Tailândia. recordo. Não. Tem um país. Dá para fazer um corte? Porque daí eu posso trazer o dado certinho. Já vamos dar uma olhadinha rápida aqui, vamos ver se descobrimos país. O André, tu tens mais números aí também de outros? Que esse é bem interessante. Não. Eu acho que em termos de Ou número... falar de Não, acho riscos que em aí, termos de citar número alguns, é né? mais aquilo lá, né? Tem tem uma informação que eu trouxe aqui que seria legal comentar, que a partir de maio, né? Os riscos ocupacionais abrange risco físico, químico, biológico, qualquer tipo de risco. Então não é, eu vou cuidar só da saúde mental da pessoa, né? Todos os riscos, Achei. todas as NRs são... Tem que ter uma avaliação de risco, né, hoje, né? Então veio a atualização e algumas pessoas acreditam que é só para questão de assédio moral, para questão emocional. Não, o que atualizou é a mãe, é a NR1, né? Não é a 5, a 17, a 30. Então ela se atualizou para que todas se enquadram. Eu não me recordo, acho que a NR5 falava muito sobre o assédio sexual. E um funcionário inseguro, um funcionário que tem medo, às vezes, da hierarquia, ele acaba ficando vulnerável, né? E qualquer situação com ele pode falar, pode querer processar a empresa porque, eu sofri um assédio. Então, as empresas têm que ficar bem atentas em relação a isso. Grandes empresas, Heriberto, existe o desenvolvimento organizacional humano dentro, existe um colaborador que trabalha exclusivamente para fiscalizar como que está o ambiente de trabalho, né? E algumas empresas têm psicólogos dentro da empresa. Isso é bom, já é um passo. Correto. O que nós pensamos assim, são empresas que querem apenas cumprir o papel. Não, você não deve só cumprir o papel, porque o teu funcionário em casa, o teu gasto é maior, porque você continua pagando ele e tem que pagar o outro para cobrir. Então, isso que eu penso assim, né? Teve uma falha na comunicação da importância disso, né? Se colocou como uma questão pesada, punitiva, né? Mas não se trouxe o benefício de se trabalhar isso efetivamente, né? Ou seja, é mais punição ainda, além de Exatamente. não cumprir, você ainda é penalizado, paga multa, mas ainda tem todo o aspecto de substituição que você trouxe agora, né? E um risco também que eu vejo assim, eu procurei números, Loriberto, né? Não encontrei, mas vamos falar, Santa Catarina, né? Nós moramos num estado bem evoluído, bem desenvolvido, mas nós somos o 4º estado a nível Brasil com afastamento relacionado à saúde mental. E por ser um estado tão desenvolvido, não deveria estar entre os primeiros, né? Mas eu vejo que o funcionário, ele se preocupa muito em dar conta, em querer dar conta.
E ele acaba não se dando conta que ele precisa, né? Ele precisa se cuidar, ele precisa ter um cuidado específico com ele para ele poder dar conta da vida dele, do Metas e trabalho. resultados, né? O que me ocorre agora, por exemplo, é a situação de quem trabalha em banco, onde o aspecto de metas, eles são insanos às vezes. Porque para você manter o nível dentro de um contexto maior, você tem que atingir X, capitalizações lá que tem que vender. Mas é um número que não dá para alcançar. Vou falar aqui um exemplo. Nós, na Cruz Azul, temos metas. E, às vezes, chega período que nós precisamos... E agora? Temos que cumprir a meta. Mas nós temos o equilíbrio em entender. Hoje a meta não foi cumprida, mas amanhã ela vai ser. Eu falo hoje segunda-feira, amanhã é terça-feira. Ainda está dentro do mês. Então, essa pressão... Principalmente vendedores, né? Vendedores, eles colocam a meta na frente de tudo, aí não dorme, não se alimenta direito. Então, quando ele vai falar com uma pessoa, ele não está prontamente para falar, porque ele passou por uma sobrecarga emocional, por uma sobrecarga mental. Então, isso que você trouxe é bem importante, principalmente na área financeira, instituições financeiras, imobiliárias, que tem meta, né? Como que não está... Eu pergunto agora, né? Como que não está a saúde mental dessas pessoas? Pois é, eu fiquei pensando também o seguinte, antes da Lana falar. O mês tem, em geral, 30 dias, né? Daí você tem lá a meta para cumprir dentro daquele mês. Aí nos 10 primeiros dias você já cumpriu a sua meta, já atingiu. Pode acontecer, volta e meia a gente vê, né, vendedores comemorando, falta ainda tantos dias, eu já consegui a minha meta. Tá bom. Mas isso vai trazer uma consequência. No próximo mês, essa meta vai ser um pouquinho maior. Dobrar. E talvez os 30 dias não sejam suficientes. Isso. Porque teve ali algum momento, sei lá, diferente, que ocasionou aquilo lá, e depois a realidade vai ser outra. Então, assim, mas aí é papel da empresa cuidar. Da empresa. É o papel da empresa. Até porque tem algo que a gente sempre fala, que é a questão do estresse, né? Às vezes, não dá para assim, as pessoas... agora então quer dizer que eu não posso mais me estressar, porque se eu me estressar, a culpa é da empresa. Não, a gente precisa do cortisol para tudo, a gente precisa do cortisol até para abrir os olhos. Essa é a verdade. Mas, de novo, né? A gente tem que cuidar com os extremos. Quando a gente tem uma pessoa que está sempre estressada, a gente tem um problema gravíssimo aí. Né? Agora, você ter picos de estresse não é um problema. Então, você ter momentos, né? Momentos ao longo do mês, momentos ao longo do ano em que você se estressa mais, isso está dentro do normal e é até saudável. Você acaba pensando em estratégias diferentes e tal. Mas para quem está sempre estressado, isso vira um problema e é um problema de saúde mental, sim, porque daqui a um pouco coisinhas muito pequenas que poderiam ser resolvidas de forma simples, elas viram um monstro para a pessoa no dia a dia, né? Então, aí você tem pessoas que não conseguem mais descansar, elas não dormem mais. Você tem pessoas que ela quer perder peso, ela não consegue mais, ela se alimenta bem, ela faz a parte dela, mas ela não sabe o que acontece, mas é o cortisol extremamente alto constantemente. Então, de novo, o equilíbrio, né? Então agora eu não posso mais me incomodar. Nossa, o estresse e a incomodação está intrínseca ao mercado de trabalho, né? Está intrínseco à nossa vida. Então, tem que ter equilíbrio nesse sentido. A questão das telas, né? Eu fui pesquisar, que eu tinha perdido. O país que tem, assim, tem uma escala de rastreio que foi inventada pela Coreia do Sul. Porque eles têm uma preocupação muito grande com os adolescentes, porque os altos índices de jogos estão na Coreia do Sul, principalmente, né? Naquela região. E então, eles aplicaram essa mesma escala para saber como é que estava o uso problemático de telas na Europa. E teve um pessoal da PUC que fez no Brasil também. E aí,
você consegue ver uma diferença, assim. Na Europa, por exemplo, a gente tem 10% dos adolescentes que fazem uso problemático de telas. No Brasil, a gente tem 60% dos adolescentes que fazem uso problemático de telas. Um pouquinho maior. Então, o brasileiro, eu olho para esses números e eu vejo, o brasileiro é muito intenso em tudo. E isso, tem algumas coisas que isso é muito bom, isso é muito legal. Mas tem outras que a gente acaba se comprometendo. E eu tô falando porque isso não é de todo mal, né? Eu lembro uma vez que nós somos uma instituição internacional. Então, a gente faz muitas trocas, né, internacionais. E quando, por exemplo, a gente tem esse contato, a gente vê como a nossa sede no Brasil tem o jogo de cintura para falar com a criança, com o adolescente, com o adulto. E não é porque a gente é muito bom, é porque a gente é brasileiro. Sabe? Isso tá no nosso jeito. Para algumas coisas, isso é positivo, mas em compensação para outras, né? A gente vai para o extremo, assim. Então, são algumas reflexões que a gente precisa fazer. E, de novo, né? Tem coisas que são a nível coletivo, mas tem coisas que são a nível individual. Bom, eu vou perguntar. Até tinha colocado aqui a questão do uso de remédios, né? Que é muito sério e, de certa forma, é fácil, né? De se conseguir acesso aos remédios, né? Você está tapando o sol com a peneira, né? Porque o problema é antes. Né? Como é que lidar com essa situação quando vocês percebem isso e como vocês tratam isso, abordam isso, né, nessas intervenções que vocês fazem? Então, é que assim, a medicação ela não é de todo mal, né? Vamos lá. Tem muita gente que não gosta, de novo, os extremos, né? Tem pessoas que contra a medicação totalmente, sendo que a medicação ela pode te ajudar, sim, para alguns períodos, e até mesmo quando a gente fala de doenças crônicas, não tem como. Tem pessoas que vão começar a tomar medicação e não vão mais conseguir parar. E isso pode ser uma ferramenta. Mas a medicação, ela nunca pode estar sozinha, não adianta. Por exemplo, vamos pegar o típico caso da pessoa que está com cortisol lá em cima, está sempre estressada, e aí tá com sintomas de ansiedade no teto, então ela... mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô me alimentando bem, eu não consigo dormir, não consigo perder peso, eu tô vendo que eu tô só... A pessoa vai engordando, e aí isso já vai trazendo um problema de autoestima, já vai trazendo um problema até pras atividades do cotidiano dela, pra você ver que vai virando uma bola de neve. Se você pega essa pessoa, por exemplo, ela vai no médico, mas ela sai... Uma consulta de 10 minutos, ela sai com ansiolítico de lá. Isso é um problema? Pode ser. Quando ela acha que esse ansiolítico vai resolver a vida... o ansiolítico ele pode auxiliar, né? Acalmar os pensamentos dela, trazer uma certa estabilidade, mas ele, por si só, não vai fazer o que ela tem que fazer, que é fazer uma seleção, estabelecer o que é prioridade, estabelecer alguns limites. Você consegue ver que é muito mais amplo? E hoje a gente tem um problema social que nós temos médicos, alguns profissionais que em 10 minutos, e eu posso aqui até falar de uma experiência que eu tive há uns 3 anos atrás, eu tava, assim, eu sentia que eu não conseguia dar conta de tudo que eu tinha, das demandas, e eu literalmente eu me escondia no banheiro, no horário de trabalho. Eu ouvia determinadas vozes e eu sabia que ia ser só problema. E era só problema. E eu sentia que, inclusive, eu era só problema. E eu procurei um profissional. E esse profissional fez uma consulta comigo não deu meia hora. Deve ter dado entre 20 a 30 minutos. Ele não perguntou para mim a minha profissão. Então, ele não sabia que eu era psicóloga. E com 20, 25 minutos de consulta, eu saí com um diagnóstico de ansiedade que eu não tinha. Eu tinha sintomas depressivos, eu tenho certeza do que eu estou falando, e com uma receita de medicação. Ele nem perguntou o que eu fazia da vida. Nem isso ele perguntou. Então, eu tenho profissionais que, né, vamos atender em larga escala, quantidade. E a mesma receita para todo mundo e provavelmente o mesmo diagnóstico para todo mundo também. Mas eu também tenho uma população e uma cultura de achar que se eu tiver a medicação isso vai resolver.
Se eu tiver o diagnóstico, uso até como bengala. Vou usar assim um exemplo típico das crianças, quando começa a passar mal, é virose e, né, para todo mundo. E não vai investigar. Mais ou menos isso. Então, a gente tem assim um problema de consciência dos dois lados. Porque, inclusive, eu tenho colegas que já me relataram isso. Um cenário bastante comum hoje em dia é o de, por exemplo, mães, pais responsáveis que estão com um filho ali que talvez está dando um pouco de trabalho na escola, muitas vezes por indisciplina, muitas vezes por faixa etária. Eu tenho um menino de 6 anos. Gente, eu recebo bilhete 2 vezes por semana, pelo menos, tá? Então, né? Mas os bilhetes dele não para quieto, não quer fazer as atividades. Mas ele tem 6 anos, ele é um menino. Sabe? Qualquer outra mãe ou pai nesse cenário pegaria essa criança, levaria para um psiquiatra e falaria, eu preciso do diagnóstico. E eu tenho relatos de colegas profissionais que falam que essa pressão é muito real. De pais que falam, não, mas eu quero o diagnóstico, porque eu quero a medicação. E eu estou pagando. Então, existe esse cenário dos dois lados, não são só os profissionais, mas também não é só a população, pressão, sabe? Existe, parece que uma cultura agora de medicalização, e você vai utilizando isso meio como bengala. Como se, eu vou dar medicação, meu filho vai parar quieto, eu vou tomar um ansiolítico e tudo vai se resolver. E não é assim. De novo, a medicação pode auxiliar? É claro que pode, com um diagnóstico bem feito, com uma avaliação bem feita, para você conseguir chegar num bom diagnóstico, mas... dificilmente as ações elas podem ser isoladas, depende de um conjunto de ações para conseguir mudar uma realidade quando a gente fala da área da saúde mental. Normalmente é assim. Então, aí tem de novo aquela questão, né, o cardápio que a gente tem nas redes sociais de possibilidades, né, do autodiagnóstico, da automedicação, da solução, faz tal coisa e tudo certo, tua vida vai se resolver. E aí acaba que eu sou assim um consumidor contumaz de podcasts. E vejo muitas entrevistas e em algumas a gente percebe nitidamente que são pessoas que querem apenas vender uma solução, não querem resolver um problema. Então, assim, você trouxe agora a questão do diagnóstico e ali é batata. Esse tipo de abordagem é isso, assim. A pessoa vem, né, às vezes profissionais que relatam, a pessoa vem, os pais querem o diagnóstico. Mas não para resolver o problema do filho, é para resolver muitas vezes a sua própria situação. E isso é muito triste. Muito complicado. Entrando sobre esse aspecto, mas voltando assim para a questão de empresas, quantos também não buscam isso, né? Funcionários para resolver, né? Ou se esconder, ou enfim. Exatamente. Dá um jeitinho, né? Uma das soluções que a gente tem visto, isso me alegra bastante, tem muitas empresas adotando, inclusive quando nós pensamos no nosso pacote, nós não oferecemos muitos serviços, tá, Luriberto, no nosso setor. Nós oferecemos 4 serviços específicos, coisas muito pontuais, e a gente tentou ficar sempre dentro daquilo que é o nosso know-how. A gente não quer se meter a fazer coisas que não são nossas, né? E um dos serviços que nós oferecemos e que a gente vê que as empresas têm adotado é o atendimento psicológico para seus colaboradores. Né? Isso é algo que eu vejo que tem auxiliado muito. Tanto que no nosso caso, a gente sempre deixa bem claro para as empresas, né? Os nossos profissionais são especialistas na área da dependência química e das compulsões. Então, que essas demandas venham para nós, né? Até porque é isso, a gente não quer concorrer com... A gente sabe, por exemplo, a Unimed já faz atendimento psicológico, a grande maioria das empresas tem. Para nós está tudo certo, se a empresa tiver, ok. Então, esse atendimento psicológico é uma estratégia que tem funcionado e eu vejo que é uma estratégia que vai mais além de vamos buscar o problema, vamos tentar reorganizar algumas coisas, sabe? Essa é uma estratégia bem interessante e bacana, assim. Mudou bastante o cenário da psicologia depois da pandemia. As pessoas têm visto o atendimento psicológico de um modo diferente. Até então, a gente tinha muito uma visão de que, se vai no psicólogo, é doido, né? A verdade é que todo mundo é meio doido, né?
Se tiver alguém que é muito certinho, tu desconfia, porque tu pode olhar que bem de perto ninguém é muito certinho. E depois da pandemia, a gente tem uma visão um pouco diferente sobre psicoterapia. As pessoas têm uma aceitação maior, já tem uma normalidade maior de você entender que em determinados momentos da vida você vai precisar de uma ajuda psicológica um pouco mais profunda, justamente para a gente sair do raso, para a gente ir um pouco mais no profundo, sabe? Isso é interessante. Com certeza. Muito bem. Cuidar de quem cuida também, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que é o que é necessário fazer, né? Eu acho que é um dos pontos mais difíceis, assim. E eu vejo pela nossa área, assim, né? E como a gente começou falando sobre isso, né? A gente foca muito na criança, no adolescente, na pessoa que está doente, mas a gente acaba esquecendo desse profissional que está sempre ali, que está sempre à disposição. E que, querendo ou não, né? Quem que nunca foi num atendimento de saúde e talvez se sentiu mal porque não foi bem atendido pela recepcionista? A forma como ele precisa estar bem, o profissional que atende pessoas que estão em sofrimento, porque isso impacta, certo? Isso pode ser um gatilho para auxiliar outra pessoa, mas isso também pode ser um gatilho para botar a pessoa mais pro fundo do poço. Então ele precisa estar bem. E a gente raramente pensa nesse profissional, sabe? Nessa pessoa que está o tempo todo cuidando dos outros, o tempo todo se colocando nessa posição. E essas pessoas são as pessoas que mais precisam de cuidados, sabe? Eu vejo pela nossa instituição por estar dentro dessa área, assim, né? Nós temos algumas estratégias, temos o atendimento psicológico, mas nós temos um momento que... E a nossa avaliação de risco psicossocial apontou isso. O nosso maior fator protetivo de risco psicossocial é a reunião de equipe e um momento devocional. Porque nós somos uma instituição cristã, então eu estou há 10 anos na Cruz Azul, eu não sei. A Cruz Azul tem 30 anos no Brasil, eu não sei se não tem 30 anos já de devocional, porque o tempo todo que eu estou lá, isso está instalado. E eu lembro quando eu cheguei, o Egon falou para mim, olha, o devocional precisa ser priorizado. Obviamente você vai cumprir toda a agenda, se não tiver como fugir, ok. Mas caso contrário, a reunião de quarta-feira de manhã, ela é uma prioridade. E aí nós começamos normalmente com um café coletivo, todo mundo toma café junto, e aí a gente já troca, um já conta o que está acontecendo para o outro, e já faz piada, e dá risada, e fala de coisa séria também. E depois a gente tem um momento devocional, que é trazido pelos próprios colaboradores, e depois a gente tem a reunião de equipe. E é muito interessante, porque esse momento devocional, na nossa avaliação de risco psicossocial, ele saiu como o maior fator protetivo que nós temos na instituição. Bacana. Porque é onde as pessoas abrem seu coração. É onde a gente fala do trabalho, a gente fala o que está acontecendo na prevenção, fala a dificuldade que a gente está tendo nas empresas, a gente ora pelas empresas, Loriberto. A gente ora pela criança atendida na prevenção, pelo adulto atendido no grupo de apoio, entende? A gente ora por nós, sabe? Então, estratégias para você conseguir que esse profissional tenha esse espaço de fala, esse espaço de abrir o coração, sabe? Que muitas vezes não precisa ser o atendimento psicológico individual, né? Ele é diferente, ele é uma modalidade diferente. Muitas vezes isso pode acontecer no coletivo, sabe? Por que não uma reunião para você, sabe? Ter esse momento para ele falar, para o profissional falar, de troca, sabe? Isso une a equipe, isso fortalece, né, a equipe como um todo, mas é um momento de descarga, de você... a gente chama na psicologia de catarse, né? De você poder soltar e poder falar o que está acontecendo, como você está se sentindo, sabe? Essa é uma estratégia, mas extremamente eficiente. Reunião de equipe, mas não necessariamente para falar só de problema da empresa. Talvez falar um pouco dos nossos também. Que bacana. Bom, André, você está querendo falar alguma coisa aí? Não, eu queria... Eu falo bastante, né? Acrescentar, né? Acho que a comunicação, né? A comunicação dentro da empresa é muito importante, porque nem sempre a comunicação precisa ser daquela pessoa responsável, porque às vezes ela não está preparada
para passar certa comunicação, né? Então, às vezes alguns acreditam que se eu me comunicar bem, se eu explicar certinho, eu vou conseguir amenizar o risco psicossocial, vou conseguir amenizar o problema emocional do colaborador. Mas nem sempre um bom chefe é um bom comunicador, né? Isso nós temos percebido e temos auxiliado algumas empresas em relação a isso também. Então, não só os riscos psicossociais ergonômicos da NR17, mas todos eles, né, vêm de uma boa gestão de comunicação. Isso já ajuda, isso não quer dizer que vai resolver, mas já é um pontapé inicial. É algo que nós estamos, como a Alana comentou lá no início, das pequenas empresas, onde nós estamos conseguindo auxiliá-los, né, em relação a comunicar-se bem, identificar se realmente aquele excesso de trabalho, ele precisa daquele excesso de trabalho hoje, ou ele pode esperar um pouquinho para amanhã. Então, existem alguns fatores, né, Noriberto? A própria questão da depressão, né? Funcionário que ele não é valorizado, que ele não tem uma autonomia, ele acaba se autodepreciando. Entra numa depressão no trabalho. Aí ele leva para casa. E falar em casa, uma das outras questões, né? Muitos colaboradores trazem a casa para dentro do trabalho. Para você proteger bem a tua equipe, você deve deixar ela ciente, né, de que trabalho é trabalho, casa é casa. Nós, na Cruz Azul, às vezes a gente chega, antes de começar a trabalhar, Alana, preciso falar um pouco, preciso conversar, senão não vou conseguir trabalhar, e vice-versa. Não só nós, mas toda a equipe. Isso nos ajuda bastante lá, nós temos essa abertura, né? O próprio Egon, que é a chefia maior lá dentro, ele é super solícito, assim. Você pode ir falar com ele a qualquer momento. Às vezes ele está no seu momento de trabalho bem, mas ele consegue te ouvir. Então, a comunicação e comunicar-se, isso é importante. Tem um detalhe também, assim, a gente percebeu isso com grandes empresas. Porque nós temos atendimento psicológico, nós fazemos as palestras, que são para grande público, e a gente tem rodas de conversas. E essas rodas de conversas, elas podem ser feitas tanto para grupos específicos, né? As empresas têm nos solicitado para os gestores. E a gente teve uma empresa específica que eu achei muito interessante, porque nós temos uma lista com intervenções, e é para pequenos grupos, então você, no máximo 20 pessoas. Que aí normalmente são os gestores. E teve uma empresa específica que falou: eu não quero que vocês falem de trabalho. Eu quero que a gente fale de outra... Se a gente vai falar de comunicação, então vamos falar de comunicação na família, né? E a sacada dele foi fantástica. Porque as pessoas estavam pensando na sua vida pessoal e, obviamente, elas foram adquirindo habilidade, que é uma habilidade que elas vão usar na vida pessoal, mas vão usar vão acabar usando no trabalho também. Mas hoje a gente vê que as empresas, os colaboradores têm uma certa resistência, assim, de novo mais uma capacitação. De novo, eu já tenho tanta coisa. E aí ele vai para aquela intervenção já com uma resistência. E a gente percebeu que quando a gente foi para falar de vida, nossa, a gente teve uma adesão muito bacana. A gente falou sobre família, a gente falou sobre emoções, sabe? Coisas que você pensa, mas no trabalho? Sim, no ambiente de trabalho. O impacto foi muito positivo, muito positivo. Essa é mais uma estratégia coletiva que a empresa pode promover, que funcione e reduz risco psicossocial. Porque, de novo, se você tem um chefe que está saudável, você vai ter funcionários saudáveis. Não tem como você ter um líder que não está saudável e ter funcionários bem. Né? De novo, a gente precisa respeitar essa hierarquia do maior cuidando do menor. O pai tem que estar bem para cuidar do filho, o professor tem que estar bem para cuidar do aluno, o chefe tem que estar bem para cuidar do seu colaborador. De certa forma, todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Com certeza. E aí, independente, né, se é um chefe, se é um presidente de uma empresa, ou se é o dono de uma microempresa, né, ele precisa ter alguém que olhe por ele também, né?
E às vezes é só ouvir, né? É suficiente. Mas ter esse canal de conversa, de diálogo, de troca e de cuidado, né? Às vezes ele só precisa desabafar, né? Isso eu imagino que vocês, com os pequenos pelo menos, né? Talvez com grandes também, mas nas pequenas empresas você vai perceber isso mais, porque o dono muitas vezes está lá para fazer a venda, para fazer a cobrança, para fazer a entrega, para fazer a produção, faz tudo, né? Tem lá 1, 2 funcionários para ajudar, mas todas as decisões estão com ele, né? E aí o aspecto família muitas vezes é difícil porque a família também está junto, às vezes é o filho que trabalha junto, a esposa, enfim. E está todo mundo... As questões de casa, elas vão para a empresa junto e depois voltam para casa de novo, né? Então, assim, ter esse cuidado e olhar, né, para esse cuidado da saúde mental deles precisa ter, né? Eu busquei um dado aqui, eu não sou tão boa com números, né, com memória. Eu acho até que dá pra gente... Eu acho que seria um bom fechamento. Tá, então, segura só um instantinho, tá? Primeiro eu vou então pedir o seguinte. Tá. Sim, a gente está também indo já para o final, né? Mas para o teu fechamento, eu vou antes pedir a palavra-chave que a gente vai revelar para o pessoal. Nós temos uma palavra-chave que eles pensaram aqui, que nós vamos... Você que está já nos acompanhando há mais tempo aqui no podcast, nós temos a palavra que você deixa registradinho aqui no chat e depois vai concorrer a um brindezinho. Então, vou pedir para vocês revelarem qual é a palavra desse episódio. Como nós somos uma instituição que trabalha para a vida, né, com letra maiúscula, a vida sem drogas, para você manter-se assim, você tem que ser... você precisa... É o abstinência. Abstinência. É a abstinência. Legal. Então, a abstinência. Deixa registradinho aqui, você vai concorrer a um brindezinho. Vocês só não podem sair divulgando qual é a palavra, tá? Não. Porque Johnny também não, tá, Johnny? Johnny tá nos bastidores aqui, um abraço pro Johnny também. Mas depois, então, né, a gente não vai mais falar dessa palavra agora, né, dizendo que é a palavra-chave. Se vocês quiserem colocar em outro contexto, tudo certo, mas a gente não vai mais dizer qual é ela, né? Só vou lá no final ainda relembrar que existe, tá? E, bom, queres trazer o dado, então? Eu vejo que a questão da comunicação, né? Que é algo tão importante e não é só na empresa, né, Loriberto? Isso é para nossa vida, assim. Tem um dado que eu acho ele muito interessante. Às vezes as pessoas acham que... não, elas falam assim, mas... por exemplo, meu colega de trabalho está com um problema. E você, né, você vê, porque as pessoas dão sinais, né? Você não sabe o que fazer. Você diz, não, mas eu não sou psicólogo, eu não tenho como fazer nada. Você se coloca nessa posição. Mas tem um dado sobre comunicação que eu acho extremamente interessante, que não é comunicação oratória, comunicação para o grande público. É essa comunicação aqui, sabe? Tete a tete, eu e você. Você sabe quanto % do conteúdo, aquilo que você fala para a pessoa importa na comunicação? Tu tens alguma ideia, Loriberto? 70%. Sério? 7%. 7% Ui, feio. na comunicação afetiva. Nessa comunicação assim, ó. Eu e você. E aí? Tá tudo bem? Como é que você tá? E a pessoa tá com um problema. 7% é o quanto importa aquilo que você vai falar. O restante, 38% é o tom de voz. Né? Porque tem uma diferença de eu chegar e dizer, e aí, Loriberto, tá acontecendo alguma coisa com você? Ou eu chegar, e aí, Loriberto, como é que você tá? Tá acontecendo alguma coisa? Consegue ver como muda o tom de voz? 38% é o tom de voz e 55% é a linguagem corporal. É eu estar aqui te ouvindo e estar te olhando nos olhos. E é a minha postura com relação a isso. Porque eu posso estar aqui olhando para ti, nos teus olhos, te ouvindo, prestando atenção de fato no que tu tá falando, e eu posso estar assim. Você consegue ver?
Eu gosto muito desse dado, porque ouvir pessoas não é só para psicólogo. Uhum. Sabe? Esse processo, isso é muito terapêutico. Isso é para o meu colega de trabalho. Isso é para o meu cônjuge. Isso é para os meus filhos. Sabe? Tem uma técnica, né, que se usa, que é a comunicação não violenta. Tem a respeito com isso. E eu lembrei do Ricardo Ventura. Ele é escritor, palestrante. Agora não lembro a formação dele. Mas ele costuma dizer isso, assim, quando ele faz algumas entrevistas e abordagens, assim, qual é a diferença, né, de você estar perante um médico e o médico tá lá assim, né, tá, e vai rabiscando alguma coisa, do que ele parar e olhar para você, entender Exatamente. qual é o teu problema efetivamente. É postura. Né? É postura. Que faz toda a diferença, né? Então, eu gosto muito disso, a gente fala disso nas nossas intervenções nas empresas, porque às vezes as pessoas, elas estão... não, mas a minha empresa não tem psicólogo. Mas a minha empresa não cuida das pessoas. Gente, nós temos que nos cuidar. A gente cuida dos pares, isso é princípio nosso, de grupo de apoio, né? E isso é assim na vida, a gente cuida de quem é próximo da gente, de quem é parecido com a gente. Eu trabalho do lado do André. Se eu não conseguir enxergar que ele não tá bem, se eu não conseguir dar liberdade para ele falar para mim que trabalha do meu lado, como é que eu vou conseguir isso com outras pessoas? Sabe? A sua empresa pode ser um grupo de apoio, a sua equipe de trabalho pode ser um grupo de apoio sem ter esse nome, né? Pode, é uma boa forma de enxergar. Mas boa forma de enxergar. Na essência, você pode trabalhar Exatamente, isso. Porque você tem, né, na prevenção isso é muito forte. Os pares, eles se ajudam. Então, adolescente consegue comunicar bem com adolescente. Por que na dependência química, Loriberto, às vezes... Eu tive que escutar muito isso ao longo da vida. De um acolhido virar para mim, uma pessoa que está no processo, e falar, mas tu nunca nem usou droga? Tu não sabe o que eu estou vivendo. Isso quer dizer que eu não posso trabalhar na área? Claro que não, eu posso. Estudei bastante para poder ajudar pessoas e ajudo pessoas. Entretanto, eles têm muito mais facilidade de ouvir um par, alguém que já passou pelo processo. Então, né, às vezes a gente está procurando grandes soluções que a empresa faça. Poxa, eu posso ouvir o meu colega de trabalho. Eu não preciso ser psicólogo, psiquiatra, especialista. Não, se eu der uma atenção direta, isso já é reduzir risco psicossocial. Isso já é promoção de saúde mental. E o ambiente de saúde mental a gente não pode esquecer. Existem os fatores coletivos, mas existem os fatores individuais. E eu posso, sim, promover um ambiente onde eu estou, que é um ambiente de saúde mental. E que vai refletir no coletivo depois. Com certeza, com toda certeza. Que legal. Gente, que bate-papo. Eu até estou pensando que título a gente vai dar para isso hoje, né? Se é antes de adoecer de vez, né? Porque vocês trouxeram tantos elementos importantes aqui, né? Ou se é o exausto por dentro, né? O que fazer. Enfim, tem N possibilidades. Depois eu vou mandar né, alguns nomezinhos aí para a gente ver. Sim. Né? Mas dentro desse contexto maior que é a saúde mental, acho que, poxa, tudo que vocês trouxeram aqui, da experiência de vocês, esse bate-papo, é um alerta para todos nós, né? De forma individual, se você está numa instituição, se você está numa empresa, na sua família, no seu contexto social, enfim... Não dá para... Não escolhe, né? A saúde mental, ela não escolhe local onde vai acontecer algum tipo de situação, mas por ser algo que eu carrego junto, né? Individual, onde eu estiver, essa questão vai estar presente. Você pode trabalhar na melhor empresa do mundo. Se você não cuidar dos seus aspectos individuais, você é capaz de contaminar a equipe como um todo. Por isso que propósito também é tão importante. Se você não está fazendo uma coisa que você acredita, se você não está bem mentalmente, pede a conta, vai embora. Porque isso, além de te ajudar, muito provavelmente vai ajudar a equipe também. Sabe? E eu falo isso e falo com carinho, sabe? Tem que estar alinhado com o propósito. Maravilha. Gente, quero agradecer demais esse bate-papo. A gente precisa encerrar hoje, mas quem sabe a gente promove uma segunda etapa aí, né? Uma segunda roda. E antes de encerrar, assim, eu quero deixar
Eu pedi para vocês deixarem também como entrar em contato com a Cruz Azul, se é rede social, qual é o caminho. O contato com a Cruz Azul, a rede social tem que estar, né? Nosso Insta é @cruzazulnobrasil, _CAB, CAB. Também pelos telefones 3035 8400. E a Cruz Azul do Brasil é um endereço super fácil para ser encontrada. Fica na Rua São Paulo, 3424, aqui em Blumenau. E no nosso próprio site, www.cruzazul.org.br. Só uma frase para finalizar. Proteja a sua equipe, fortaleça a sua empresa. Uau. Muito bom. Muito bom, gostei. Obrigada, viu? Obrigada pela Obrigado. oportunidade de estar aqui, obrigada pela oportunidade de poder também falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, sabe? Né? Aquilo que nós conversamos, a NR1 não é só mais uma lei, não é só mais uma coisa para, sabe? Se você realmente levar isso a sério, pode ser uma baita oportunidade para você estar com pessoas saudáveis na sua equipe, para aumentar a produtividade, para aumentar a longevidade dos seus colaboradores. Maravilha. Quero deixar para vocês uma pequena lembrancinha, tá? Muito obrigada. Não, acho que é o contrário. Assim. Mas depois o conteúdo vocês podem dividir entre si. Que legal, obrigada, tá? viu? Mais uma vez, muito obrigado. É um tema que não dá para... Ele não se encerra, né? Não se esgota, né? E espero que esse bate-papo contribua também para que mais e mais pessoas se conectem com isso e olhem por si e também pelos seus, né? Por quem está do lado, se é o seu colega de trabalho ou no ambiente que você estiver. Isso mesmo. Obrigado, viu, Loriberto? E para você que nos acompanhou até aqui, temos uma palavrinha-chave, volta uns minutinhos, descobre ela, deixa registrada para concorrer a um brinde aqui do podcast. E tomara que esse conteúdo também ele tenha inspirado você. Por isso também peço que você curta, compartilhe, comente para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.